Olá, sejam bem-vindos ao programa Entrevista Folkcom. No programa de hoje temos o prazer de receber Daliana Cascudo, diretora do Ludovicus Instituto Câmara Cascudo. Olá, seja bem-vinda. Prazer imenso estar aqui com você. Muito obrigado. Vamos começar nossas perguntas. Então, Daliana, com o objetivo de preservação e divulgação do patrimônio cultural do pesquisador e escritor folclorista potiguar natalense, nosso Luiz da Câmara Cascudo, o Instituto Ludovicus, ele tem um importante trabalho pela frente, não é? E quais são os cuidados, quais os projetos de atuação que o Instituto tem em disseminar esse conhecimento tão nosso do Câmara Cascudo? É verdade. Nossa finalidade principal do Instituto Câmara Cascudo é exatamente a preservação e a divulgação dessa obra de Câmara Cascudo, que ela não morra, que ela esteja sempre muito viva. E também, enquanto instituição, fomentar pesquisas a partir do que ele deixou, a partir de sua obra. Então, o primeiro projeto grande que a gente realizou no Instituto Câmara Cascudo foi a digitalização da sua correspondência. Esse projeto abrangeu 3 anos de trabalho e digitalizou 27 mil cartas que ele recebeu dos mais diversos estudiosos, não apenas brasileiros, mas também de fora do país, que ele se correspondeu durante toda a sua vida. Então, é um acervo hoje que está disponível para pesquisa no Instituto e que já está fomentando muitas pesquisas a partir dele. O Instituto conta com algum apoio do poder público ou privado ou alguns patrocinadores? Não, o Instituto é totalmente privado. A gente funciona totalmente sem vínculo, nem patrocínio nenhum, de nenhuma esfera, nem municipal, nem estadual e nem federal. Temos um convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é uma parceira muito grande nossa, em relação principalmente à publicação de obras de Câmara Cascudo, de cunho local. A gente edita todas através da editora da universidade. E também somos objeto de pesquisa de pessoal de letras, de história, de vários cursos, né? Então, a gente não tem nenhum tipo de patrocínio e corremos atrás de todos os projetos culturais e de editais de cultura, como todos que estão dentro dessa área. Inclusive, o Instituto ele é aberto a toda a sociedade, a pesquisadores nacionais, locais e também internacionais, não é isso? Isso, é verdade. Esse acervo de correspondências, ele está disponível à pesquisa lá no Instituto Câmara Cascudo. Por questões de direito autoral das cartas, elas não podem ser disponibilizadas pela internet, né? Apesar da gente ter um site que tem uma mini biblioteca virtual, com entrevistas, com muitos dados inéditos dele, estão disponíveis no nosso site, que é o cascudo.org.br, já está disponível, mas também a gente procura atender e estender um pouquinho do nosso material de pesquisa a todos os pesquisadores via e-mail. Então, a gente procura atender muitas solicitações que são feitas de pesquisa de fora do país também, através do e-mail. O que é possível a gente enviar por e-mail, a gente envia. Um exemplo muito interessante foi um e-mail que a gente recebeu de uma pesquisadora que ela está em Roma e ela pesquisa sobre Ermanno Stradelli. E o foco principal de pesquisa dela é um livro publicado por Câmara Cascudo em 1936, muito pouco conhecido dos estudiosos cascudianos, chamado Em Memória de Stradelli. Então, ela entrou em contato com a gente para saber se a gente tinha no acervo de Câmara Cascudo mais dados que embasaram essa obra. E o que a gente podia enviar para ela por e-mail, a gente fez através disso. Outra pesquisadora também do Museu do Dundo, da África, de Angola, também entrou em contato com a gente, também para complementar uma pesquisa dela, aonde Câmara Cascudo aparecia quando esteve na África em 63. Então, a gente procura atender essas solicitações, abrindo um pouquinho o nosso acervo, também através de e-mail e de contatos feitos através do nosso site, principalmente. Então, é bom saber que, como o Câmara Cascudo fazia aqueles contatos internacionais, né? Ele não era uma figura apenas local ou nacional, ele fazia os contatos internacionalmente. Isso continua, permanece, não é? Isso permanece. Ele fazia através das cartas, né? Tão bem fazia que o acervo são 27 mil correspondências, então você vê a teia imensa de relacionamentos e de pesquisas que ele consegue traçar por essa correspondência, e hoje a gente tem um aliado, né? Um pouquinho mais abrangente do que a carta, que é a internet, os e-mails e rede social e tudo isso. Então, a gente procura também estender
estender esse relacionamento através de todos esses instrumentos, né? Tornar o acervo e a pesquisa democrática. E aqui em Natal, como é que é a questão da visitação das escolas públicas? Há parcerias para que alunos vão sempre visitar um instituto? Como é que isso funciona? Apesar da gente ser uma instituição privada e a gente cobrar um pequeno ingresso até para a manutenção da nossa própria estrutura, desde o início de abertura do Instituto, a visitação, ele abriu a 5 de janeiro de 2010, a visitação, mas a gente sempre, por princípio, não cobra de escola pública nem de projeto social. Então, é gratuita a entrada deles. Então, normalmente se leva um ofício e essa entrada é liberada. E a gente tem uma visitação muito maciça, que nos dá um prazer incrível, porque a gente tem uma visitação muito maciça de escolas, seja de escola pública, seja de escola privada. Os professores levam muitos alunos para conhecer Câmara Cascudo, a sua obra, a casa. É sempre um motivo de curiosidade muito grande. E eles sempre se deslumbram muito, porque é uma casa muito antiga, e eles presenciam coisas, né, que hoje eles não têm acesso, que não conhecem, né? Então é muito interessante essa experiência do aluno que vai nos visitar e que vê sempre um pouquinho mais e conhece um pouquinho daquele conterrâneo tão famoso dele, que às vezes está tão longe, e eu acho que a visita aproxima muito deles. Quando eu era criança, a gente fazia várias visitas ao instituto, mesmo em família ou pela escola, e a gente podia observar algumas questões particulares, né? As questões onde ele tomava banho, Isso. Que era uma peculiaridade, ele tinha um tanque, né? Hoje a gente chama tanque, mas era uma banheira mesmo, Banheira, né? uma banheira. Aquela banheira é muito interessante porque ela é toda de azulejo português. E esse azulejo foi trazido por ele quando teve numa viagem a Portugal, em 47, fez em 47 e 48, onde ele participou do primeiro congresso luso-brasileiro e foi muito interessante essa relação. Então, a banheira é toda forrada por esse azulejo português e a casa toda a gente sempre deixou, não com aquela feição do museu, né? Uma coisa artificialmente construída, não. A gente procurou deixar a casa dele, para que o aluno visse a cadeira de balanço, onde ele fumava o charuto, o quarto, a rede, os porta-retratos, né? Onde ele escrevia a máquina, exatamente do jeito do gabinete de trabalho dele. Tem 3 santos imensos na frente, e as pessoas acham até estranho, e era assim, mas era exatamente assim. Então a gente procura muito deixar o máximo fidedigno possível para você ter essa experiência, né? Essa experiência de ver o ambiente que ele produziu. Ele morou nessa casa, que hoje é o Instituto, por quase 40 anos. Então, tem muito dele naquela casa. É importante essa divulgação e essa visitação para incentivar mesmo, né? Ao próprio natalense, desde criança, a partir para o mundo da literatura e investigação na sua própria cultura popular, né? É verdade, é verdade. Eu acho muito importante. A nossa decisão de abrir a Casa Visitação como instituição, apesar de a cidade já ter várias instituições com o nome dele, o Memorial Câmara Cascudo, a Biblioteca Pública Câmara Cascudo, o Museu da Universidade, que se chama também Câmara Cascudo, mas a gente sentiu muita necessidade, nós, a família, de abrir a casa, porque a casa tem uma coisa privada, né? E uma coisa de intimidade do escritor e as outras instituições não têm, né? Então, a gente achou muito legal que mostrar isso para as pessoas, quer dizer, você entrar num ambiente que era a biblioteca dele, e encontrar paredes, portas, janelas, todas assinadas, não é uma coisa que você não encontra em canto nenhum. Ali é um grande painel da literatura brasileira, da cultura brasileira, aonde quem o visitava, ele pedia o livro de visitantes dele, engraçado, não era um livro, né? Era aquela biblioteca, aquele espaço. Então, ele, de repente, constrói para a gente um panorama da cultura brasileira ali naquelas paredes. Então, nas paredes você encontra a assinatura de Heitor Villa-Lobos, de Gilberto Freire, de Clarival de Prado Valadares. Então, é um painel gigante do que aconteceu, né? De quem habitou aquela casa e dos relacionamentos dele. Então, pessoas que estiveram ali. Estiveram ali. Privaram da confiança dele, da amizade, tiveram um relacionamento muito estreito com ele. Então, eu acho muito, muito interessante. É um depoimento vivo que está ali naquelas paredes. As paredes falam mesmo ali, né? E me diga uma coisa,
por falar em paredes que hoje falam também pela internet, né, os murais, hoje vocês invadiram as redes sociais também, não é? É verdade, é verdade. A gente se rendeu, né? Mas é um rendimento, eu acho que muito interessante, porque abre o leque do Instituto para que as pessoas interajam com a gente. Eu acho muito, muito legal esse feedback que a gente recebe. Então, além do nosso site, a gente está no Facebook, né, com o Insti Cascudo, no Twitter também e no Instagram também, com o Instituto Cascudo. Então, a gente participa de todas essas redes e escuta muita coisa, muitas perguntas, muitas dúvidas interessantes são tiradas através dessas redes sociais. Eu acho muito interessante como a imagem, às vezes, não digo distorce, mas às vezes as pessoas fazem uma avaliação por uma imagem. Então, muitas vezes a gente coloca uma foto de câmara cascuda e uma pessoa diz assim, mas ele era tão formal. E na verdade não era exatamente o contrário disso. E aí a gente explica, não, porque antigamente as fotos eram mais posadas, né? Era uma coisa mais formal. O tempo de exposição era maior. Era maior, as fotos não eram digitais, né? A pessoa tinha que posar para a foto, tinha outra dinâmica a história da fotografia. Mas não, como ele era aberto, como ele recebia todo mundo. Então, é até interessante, porque através disso você desmistifica algumas coisas, né? E eu acho que aproxima também a figura humana dele. A gente se preocupa muito de mostrar a intimidade, fotografias dele recebendo as pessoas, relações de amizade. Então, essas fotos eu acho que chamam muita atenção, né, das pessoas. Aproveitando esse ponto da intimidade, como foi a sua relação com esse avô, Câmara Cascudo? Foi interessantíssima, foi muito interessante porque vovô só teve 2 filhos, minha mãe, Ana Maria, e o meu tio Fernando. Meu tio, logo cedo, ele viajou, foi para Recife, era jornalista e fez a carreira toda dele fora, né? Trabalhou muito na TV Manchete, na Rede Manchete e na revista também. E mamãe casou e ficou morando na casa de vovô. Então, a nossa relação netos, somos 3, eu, meu irmão Nilton e minha irmã Camila, não foi uma relação daquele avô que você visita, né? Que é a relação normal de avô. Um avô que você convivia diariamente. Então, nós convivíamos diariamente com ele, dentro da casa dele, né? Morando naquela casa, que era a nossa casa também. E o interessante é que ele dizia uma coisa, mano, que resume tudo isso, que pai era para educar e avô era para deseducar. Então, essa deseducação ele usava com a gente totalmente, né? Os pais é que educassem. Então, tudo para a gente, no bom sentido, era permitido. Como assim? Tudo. A biblioteca dele, que era o ambiente de trabalho, os filhos não podiam entrar na biblioteca, porque ele estava produzindo, ele estava trabalhando. Então, minha avó, que era muito cuidadosa com ele, era um verdadeiro anjo da guarda em relação a tudo. Ela, de certa forma, preservava aquele ambiente de trabalho dele para que ele produzisse e os filhos não o incomodassem nessa hora. E nós, netos, acabamos com isso totalmente. Nem ela... Era o escritório dele. A gente entrava, a gente brincava, meu irmão levava carrinho, eu levava boneca, quer dizer, era uma bagunça geral. A gente estudava até você já pensou? Estudando no gabinete de trabalho dele. E ele era uma relação de muita cumplicidade. Então, era muito, muito engraçado que vovó normalmente não queria que ele comesse chocolate, etc., olha a glicose, né, aquela coisa toda. E ele escondido chamava meu irmão e dizia, Nilton, vá comprar chocolate para mim. Agora, escondido, não deixe sua avó ver, pelo amor de Deus. E aí os chocolates favoritos eram Sonho de Valsa e Diamante Negro. E aí Nilton ia escondido, normalmente de vovó. Vai para onde? Para ali comprar um chocolate, uma coisa. E na volta dessa compra, esse chocolate era dividido entre nós, entre ele e nós, netos. Então, era muita cumplicidade, realmente, uma relação muito amorosa. E eu me sinto muito privilegiada por isso. Eu imagino. E digo mais, como é que isso tudo lhe influenciou enquanto pessoa e também quanto mesmo futura administradora dessa casa? É engraçado, porque eu digo muito que tomei um choque muito grande quando percebi que Câmara Cascudo era vovô. Muito grande. Porque apesar de conviver diariamente com essa realidade dele, quer dizer, vendo ele recebendo homenagens, lançando livros em casa, mas eu cresci com essa rotina. Então, talvez na minha cabeça de criança, toda avó fosse assim.
Mas ao entrar na adolescência, eu estudava no Marista na época, eu comecei a escutar na escola, né, no colégio, os professores comentando, Câmara Cascudo, o maior folclorista do Brasil, e Câmara Cascudo, historiador, e lá vem. E eu me choquei muito que era vovô aquela pessoa, né? E eu gosto muito de dizer que ele era, se existe um anti-herói, existe um anti-intelectual. E ele era exatamente esse anti-intelectual, porque ele não se encaixava naquele protótipo do intelectual distante, do intelectual que não interage normalmente com as pessoas, né, que está sempre muito absorto na sua própria pesquisa e trabalho, que normalmente é orgulhoso, que normalmente, né, se acha muito superior. E ele era o contrário de tudo isso, ele interagia muito com as pessoas, ele fazia, eu acho que foi um dos precursores na pesquisa de campo. Ele achava que se ele tinha que escrever um livro sobre jangada, ele tinha que conversar com o jangadeiro, ele tinha que ir lá olhar a jangada. Então ele foi muito precursor nisso, atendia tudo e todos. Então esse anti-intelectual foi muito interessante para mim, porque além da figura humana dele, descobri aquele potencial todo, aquele universo de livros. Eu comecei a ler os livros dele e discutir, conversar. Então para mim foi muito rico, né? Foi muito rico juntar essas duas pessoas, esse intelectual junto com o vovô, logicamente. E por falar nisso, há alguma obra que seja especial, que lhe traga alguma emoção especial por lê-la e sentir assim, este aqui é o meu avô, não sei, há alguma? É interessante, a obra que eu tenho muito predileção muito grande é uma obra pouco comentada, porque ela foge do tema cultura popular, o folclore, que é o Civilização e Cultura. Eu acho uma obra fenomenal, é uma obra que ele no subtítulo coloca etnografia geral. Então, é realmente, se você parar para pensar, uma obra de etnografia geral, onde ele fala desde a pré-história do homem, onde ele discute sobre o canto, a dança, a linguagem, a casa, o abrigo, a propriedade. Então, é uma geral, é uma obra muito importante. Então, eu destaco muito que eu acho que nessa hora o folclorista, entre aspas, sufoca um pouco o etnógrafo, como ele gostava de se denominar. Ele gostava muito da palavra etnógrafo, não gostava de antropólogo nem de sociólogo. Ele achava, eu sou um etnógrafo, ele se definia dessa forma. E eu acho que nessa hora, essa obra é um pouco relegada, porque o folclore é tão rico, né? A quantidade de obras é tão rica, mas o Civilização e Cultura é um livro fenomenal, eu acho. E ainda há muitas publicações que vão ser feitas em parcerias com editoras como a Editora Universitária. Como é que está essa relação aí? Isso. Existe ainda muita coisa para ser publicada. Então, no site a gente tem um levantamento de obras dele que normalmente se dizia, são 100 obras, 150. A gente já chegou a um número de mais de 200 obras, né? Se você fizer um levantamento de tudo que ele tem. Então, a Global Editora, desde o ano 2000, a gente tem um contrato com ela, e ela está reeditando toda a obra. A intenção é reeditar toda a obra de Câmara Cascudo. Já tem quase 40 obras publicadas pela Global. E pela editora da universidade, a gente edita obras de cunho local, que a Global não lançaria nacionalmente, como História da Cidade do Natal, Nosso Amigo Castriciano, Vida Breve de Alta de Souza. Todas essas obras são lançadas pela editora da universidade. Já temos, acredito que 10 obras lançadas pela editora. A dificuldade maior é a produção dele, que é muito grande. Então, quando a Global nos pede a sugestão de um título, a gente manda 20. Então, a editora não pode só publicar a Câmara Cascudo, mas a ideia é que a gente consiga publicar toda a obra dele, reeditar toda a obra dele, tornar essa obra toda acessível. A gente agora, o último lançamento é um livro extremamente relevante dele e muito diferente, que é o Prelúdio e Fuga do Real, né? O Prelúdio e Fuga do Real foi lançado agora, 30 de julho agora nós lançamos, são 28 anos de encantamento dele, como ele dizia, a gente lançou. Foi uma parceria global editora da universidade, foi um trabalho feito realmente a 4 mãos. Nós lançamos agora o Prelúdio e Fuga do Real, que é um livro muito diferente, onde ele dialoga com personagens históricos, mitológicos, alguns literários, e nesses diálogos ele discute a obra da pessoa ou discute a teoria, Maria Madalena, Dom Quixote de La Mancha. Então é muito interessante a obra. Então a gente ainda tem muita coisa a publicar dele ainda, mas a culpa é dele que produziu muito.
Que culpa boa, então, Não né? é? Se ele Verdade. fosse vivo, assim, você que tem essa relação tão próxima com essa figura nossa, assim, como é que ele seria? Porque hoje nós temos um meio de comunicação muito mais fácil que a internet. E Verdade. tudo acontece, parece que eu vejo, assim, o que acontece no Japão parece que é tão próximo de mim. Então, como é que ele seria? Como é que você acha que essa perspectiva seria? Eu acho que estaria muito antenado, né, talvez com um blog, né, lançando assim 1000 artigos diariamente. Você veja que ele na época que produziu uma famosa coluna chamada Ata Diurna no jornal, que eram artigos que ele falava exatamente sobre as coisas do cotidiano, etc. e tal. Então, talvez estivesse usando essas ferramentas e disseminando também. Ele dizia muito que a inteligência era uma capacidade de adaptação. Eu acho que ele se adaptaria muito bem às coisas e usaria, né? Usaria para disseminar muito tudo o que ele estudou. Acredito eu que estaria totalmente adaptado. Hoje em dia, como é que você vê esse pensamento de Câmara Cascudo, que serve como base para tantas pesquisas, mas como é que você vê isso dentro das universidades brasileiras? É muito difundido? Qual é a sua avaliação? Demorou muito para a universidade, de certa forma, voltar o seu olhar para a Câmara Cascudo, né? Ele foi um dos fundadores, junto com o professor Onofre Lopes, da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O Onofre dizia muito que existia no Rio Grande do Norte uma universidade anterior ao UFRN que se chamava Câmara Cascudo. É uma coisa fenomenal isso que ele diz. E em 59, o discurso inaugural da UFRN é proferido por Câmara Cascudo. Então, ele, de repente, dá aquele atestado, aquela certidão de nascimento da UFRN. E eu acho que passou muito tempo a UFRN, de certa forma, a universidade como um todo, não... Lógico, existiam estudos sobre ele, mas não era uma coisa tão sistemática, né? Graças a Deus, de uns anos para cá, a gente teve, inclusive, a implantação dentro da UFRN do Núcleo de Estudos Câmara Cascudo, que é um núcleo multidisciplinar, que era muito necessário a criação de um núcleo desse, porque ele está dentro de tudo, né? Ele é muito foco e comunicacional nessa hora. Então, você pode estudá-lo sobre o prisma da história, das letras, né? Até em arquitetura ele já foi parar, já tem um estudo baseado no História da Cidade Natal sobre a parte arquitetônica. Então, ele é muito, dialoga com muitas áreas. E o núcleo congrega estudiosos de várias áreas, todos que estudam ou Câmara Cascudo ou alguma coisa sobre o Rio Grande do Norte, norte-rio-grandenses, estudos norte-rio-grandenses. Então, eu acho que agora a gente está num momento muito bom. O Instituto tem grandes parcerias não apenas com a UFRN, mas com o Núcleo Câmara Cascudo. Eu mesmo sou membro do Núcleo. Então, a gente procura muito, com essas parcerias, firmar mais essa pesquisa e essa difusão da obra cascudiana. Eu acho que tem muita coisa. Se diz que Câmara Cascudo foi um descobridor do Brasil e a gente vê que a gente precisa ainda descobrir muito dele, né? Eu acho que a gente é que precisa descobrir muito dele e de sua obra. Quais são os desafios, então, que a gente pode ter nessa perspectiva da investigação com o apoio do Câmara Cascudo? Eu acho que tem imensos desafios. Eu acho que o próprio acervo dele, como a gente digitalizou a correspondência, a gente ainda tem outro caminho grande de digitalização, que eu acho que suscitam muitas pesquisas a respeito, não apenas dele, mas da própria cultura brasileira, da própria construção dessa cultura. Então, a gente publicou um livro, a Global publicou em 2011, foi inclusive vencedor do Prêmio Jabuti, o maior prêmio de literatura brasileira, na categoria Teoria e Crítica Literária. Essa obra nada mais foi do que a correspondência dele e de Mar de Andrade. Então, Câmara Cascudo e Mar de Andrade, que dialogaram durante 20 anos por correspondência, de 24 a 44. E ao ler esse livro, você nota não apenas as duas personalidades, né, os dois como amigos, que trocam confidências de suas vidas, do que está acontecendo, mas também dos dois como escritores, do que estão produzindo, mas a própria cultura brasileira, ela começa a se delinear naqueles diálogos. A própria identidade cultural brasileira, ela vai se construindo ali. Lógico, não apenas no diálogo dos dois, no diálogo de diversos intelectuais. Mas é interessante como você nota uma construção de uma identidade brasileira. Mário diz numa das cartas que precisamos falar uma língua brasileira.
né? E Câmara Cascudo também se coloca muito na valorização do nosso, né, do folclore, dos costumes, dos hábitos. É interessante como a gente hoje tem isso muito claro, mas que naquela época não era tão claro assim, né? Isso precisou ser afirmado, ser construído de repente. Então eu acho que esse material todo, a gente ainda tem muita coisa para digitalizar, material de pesquisa, originais datilografados dele. Então é um material que pode suscitar muita pesquisa ainda. Eu acho que muita coisa ainda será gerado a partir do acervo de Câmara Cascudo. Parafraseando, então, o Paulo Freire, estudar a Câmara Cascudo é um pouco surreal, não é? A gente estudar algo tão nosso. Muito, muito. Eu acho que a gente se descobre muito, né, nesse estudo de Câmara Cascudo. Ele, numa entrevista, disse uma coisa muito interessante. Primeiro, ao ser perguntado sobre por que escolheu estudar o folclore, ele responde, eu não escolhi o folclore me escolheu. Quer dizer, a curiosidade que ele tinha e que começou a suscitar nele. Por quê? Porque o aboio é cantado dessa forma, né? Porque o cantador de viola faz esse desafio. De onde veio isso? Por que gato preto dá azar? Por que passar debaixo de escada também não pode passar? Então, todas essas coisas, de repente, despertaram nele uma curiosidade. Então, eu acho fenomenal isso, né? Isso gera muita coisa. Então, não apenas ele mostra muito a gente quem nós somos, né? E afirma, como ele fez no discurso da UFRN, que a gente precisa valorizar essa nossa cultura, porque ela é bela, porque ela é maravilhosa, mas principalmente porque é nossa. E a responsabilidade de valorizá-la é nossa. Você acha que naquela época ele teve um certo desafio de enfrentar essa barreira, que seria um certo preconceito? Sim. E como é que esse preconceito, hoje em dia, a gente está vencendo? Como é que você vê essa perspectiva antes e agora? É muito interessante porque ele começou a estudar o folclore na década de 20. Na verdade, a primeira obra considerada uma obra, apesar do primeiro livro ser de 21, Alma Patrícia, que era crítica literária, a primeira obra dele considerada folclore é de 39, chamada Vaqueiros e Cantadores. Mas antes ele já vinha estudando e coletando material. E interessante que ele é professor do Ateneu, em 28, foi aluno, foi professor e foi diretor do Ateneu. Da escola estadual aqui em Natal. Isso, que era a grande escola da elite natalense da época, né? E o interessante, você tocou no ponto preconceito, é que quando ele começa a estudar essas coisas, o folclore, isso era absolutamente não estudado. E não tinha nenhum tipo de cunho acadêmico. E tinha também um preconceito ligado ao fato de serem coisas do povo. E essa história do povo significa que não são dignas de estudo, né? Nem muito menos de um estudo acadêmico. E o interessante é que ele, um colega, na época, professor do Ateneu também, pede ao diretor do Ateneu a demissão dele do Ateneu. Agora, o motivo da demissão é que é o bom, porque ele estava falando aos alunos, que eram alunos da aristocracia potiguar, né? Estava falando aos alunos sobre Bumba Meu Boi, sobre Saci e sobre Catimbó. Você imagina a pessoa conversando de Catimbó em 28, não tinha condições de jeito nenhum. E ele não é demitido e continua conversando, logicamente, sobre tudo isso, que eram suas pesquisas, e mantém, quer dizer, ele desbrava um caminho de estudo que não existia. Ele diz numa entrevista já posterior, já mais velho, que abriu a primeira picada no mato, e é verdade. E que as pessoas, os posteriores pesquisadores, podiam até concordar ou discordar dele. Tinham esse direito, obviamente, mas que dialogava, mas que esse caminho, ele tinha esse mérito, né? Ele se orgulhava disso, ele tinha esse mérito de ter aberto esse caminho. Então, você vinha nesse caminho, concordasse ou não, mas esse caminho ele tinha aberto. Eu acho que é muito sintomático, é muito simbólico isso dele, de dizer que abriu a primeira picada no mato. Quer dizer, hoje a gente está aqui discutindo folk e comunicação, porque esse homem lá atrás mexeu nesse vespeiro todo, né? E abriu esse caminho para esse estudo, e a gente está hoje dentro de uma universidade, talvez nem ele mesmo imaginasse isso, né? Está dentro de uma universidade estudando isso, né? Essa picada que ele abriu no mato. E por falar em folk comunicação, ele de certo modo foi um incentivador ao Luiz Beltrão, que é um pernambucano que defendeu a sua tese na Universidade de Brasília sobre a teoria da folk comunicação,
E é algo assim fantástico, né? Fantástico. E é interessante como eles tinham uma relação de amizade, né? Além o Luiz Beltrão trabalhava com um amigo muito dileto dele, que era Nilo Pereira, né? E o Luiz Beltrão envia para ele o trabalho e ele incentiva muito o Beltrão. Interessante como os caminhos se encontram, né? Ele incentiva muito o Beltrão a produzir isso. Ao pesquisar esse acervo de correspondências que está no Instituto Câmara Cascudo, eu encontrei um dado interessantíssimo, que foram 4 cartas do Luiz Beltrão, que estão, esse acervo ainda está em construção, podem aparecer outras, que foram as cartas de 44, 64 e 68. Então, o Luiz Beltrão envia essas cartas para ele. Essa de 68, que é uma carta de 29 de janeiro de 68, ele explica o que é a focomunicação e diz a Cascudo, eu estou pegando a minha tese e a minha tese vai virar um livro, que nada mais foi do que o livro basilar, que é o Comunicação e Folclore. E dentro do acervo também dele, dentro da biblioteca, a gente encontra as seguintes obras de Beltrão: Os Senhores do Mundo, de 1950, Itinerário da China, de 59, e o próprio Comunicação e Folclore, de 71. E todos com dedicatórias lindas para ele. Então é interessante como você vê uma relação de amizade, né? E uma relação de influência também, né? Na hora que Câmara Cascudo, que já era na época um folclorista, reconhecido e tudo, incentiva no Beltrão, não, esse estudo vale a pena, você precisa publicar isso. E eles dialogam sobre isso, é uma coisa muito interessante. Tem uma frase dele nesse incentivo ao Luiz Beltrão que eu acho que é magnífica. Você deve olhar com seus próprios olhos, andar com suas próprias pernas, antes que alguém do estrangeiro, um forasteiro, venha e o faça. Ele já era um pouco comunicador, sem saber, não é sem isso? saber nem da teoria, né? É verdade. Ele pesquisava, ele pesquisava os significados, né? Do aboio, como a senhora disse, os significados do gato preto, enfim. Era um pouco comunicador. Muito, muito. E eu acho que essa preocupação dele, né, esse incentivo que ele deu ao Beltrão, quer dizer, é aquela história, né? Nós aqui, isso é nosso, então é responsabilidade nossa e não do forasteiro que a gente se aproprie disso, né? Eu acho que essa parte nossa, cultural, que a gente hoje, graças a Deus, se apropria tão bem, ele faz muito isso. Tem uma ata de urna dele também muito interessante sobre a feira, né? É uma coisa maravilhosa, porque ele coloca a feira como um local de pesquisa. Quer dizer, uma coisa que isso, acredito que essa ata seja da década de 40. Então, ninguém conseguia ver numa feira, nessa época, uma fonte de pesquisa como ele via. Então, ele se antecipa muito, como você disse. Eu acho que ele se antevém muito a isso que a gente vivencia hoje. Incentiva, inspira um pouco ao próprio Luiz Beltrão, né? Acredito que sim, acredito que sim. Incentiva muito, eu acho que o Beltrão, talvez como ele também, tem enfrentado alguns preconceitos para começar esse estudo, eu acredito que sim, porque ele também foi um desbravador dentro dessa área, mas eu acho que foi muito importante ele ter tido de Câmara Cascudo, na época, esse incentivo e ter conseguido dialogar, né? Os dois conseguiram dialogar para contribuir para essa obra e para a teoria da focomunicação avançar. Se a senhora, se ele pudesse falar, acho que a senhora é nossa representante dele, me diga em poucas palavras como é que a senhora vê esse resultado que essa obra do Câmara Cascudo ganha, tanto para o campo da comunicação quanto para outras pesquisas. Como é que a senhora vê que a pesquisa no folclore ganhou esse destaque todo hoje em dia? Eu acho que ele ficaria extremamente feliz, principalmente em ver que toda essa picada no mato que ele abriu, como rendeu frutos, né? E ver também como ela dialoga com outras áreas, que é exatamente o que a focomunicação faz. Então, eu acho que ele focou muito nisso no trabalho dele. Por quê? Na hora que ele dentro do Dicionário do Folclore Brasileiro, que esse ano completa 60 anos de edição, é uma data marcante, eu acho que dentro da obra dele, como dentro do dicionário, o dicionário é uma obra muito foco comunicacional, eu acho. Porque na mesma hora que ele está falando de uma superstição, ele está falando da alimentação, ele está falando do dormir, ele está falando
dos autos, do significado do catimbó, da religiosidade, do que a gente diz da literatura oral, né? Então, o dicionário faz essa panorâmica toda e eu acho que faz um diálogo, traça um diálogo muito interessante entre as áreas, né? E está muito antenado e está muito dentro do espírito da focomunicação. Eu acho que ele ficaria muito satisfeito com o ramo, com o rumo que a gente está tomando atualmente. E por falar nos 60 anos de comemoração, com relação ao Dicionário Folclore Brasileiro, me explica quais são os projetos para essa comemoração. É uma data muito importante, né? Eu acho que 60 anos de edição de uma obra, que ainda é uma obra de referência, como o Dicionário do Folclore Brasileiro, é uma data muito, muito relevante. Então, a primeira edição do dicionário foi de 54, ela teve 12 edições no decorrer desses anos todos e agora a gente está exatamente com a 12ª edição. Então, para marcar essa data, a gente pensou, junto com a Global Editora, e convocamos depois outras instituições para pensarem junto com a gente também como comemorar essa data, como lembrar e tal. Então, a primeira providência foi o estabelecimento de um concurso nacional de ensaio, que é feito pela Global Editora em parceria com o Instituto Câmara Cascudo, e que tem como tema a cultura popular na obra de Câmara Cascudo. Então, é um concurso nacional de ensaio, a pessoa concorre com um trabalho de, no mínimo, 100 páginas e é um concurso muito interessante, porque ele premia com um prêmio em dinheiro, obviamente, mas com a publicação desta obra vencedora através da editora Global. Então, é uma coisa muito legal. Junto com esse concurso, também foi lançado uma iniciativa da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, já está aberto também esse concurso, um concurso para estudantes de escola pública ou privada, também falando sobre a cultura popular, Câmara Cascudo, dicionário. E o legal desse concurso da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras é que tanto o aluno vencedor recebe um prêmio, como o professor que o orientou também recebe um prêmio. Então, é mais um incentivo também para isso. Estamos junto com o Núcleo Câmara Cascudo também, formatando um projeto que a gente vai fazer mais para o final do ano, de um seminário que a gente pretende trazer também pesquisadores e estudiosos de Câmara Cascudo de fora daqui, do nosso estado, e que a gente discuta um pouquinho sobre essa obra, sobre o dicionário. Deve ser um evento mais para o final do ano, que será feito aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, muito nos alegra que essa comemoração esteja sendo realizada. Antes de entrar nas nossas últimas perguntas, eu queria saber, Câmara Cascudo é uma peculiaridade, ele virou um vinho também em português. É verdade, virou um vinho. Foi uma homenagem muito, muito bonita, é um vinho da Quinta do Portal, do Porto, né? O vinho se chama Câmara Cascudo e foi muito interessante porque é uma edição limitada, né? São 200 garrafas e com a efígie dele no vinho, a gente tem lá no Instituto Câmara Cascudo esse vinho. E ele que gostava tanto de vinho, da própria cachaça brasileira, como ele tinha o prelúdio da cachaça, eu acho que ficaria muito, muito admirado de ver o seu rosto, de repente, estampado no vinho. É uma homenagem muito bonita. E hoje os desafios também de administrar o Instituto devem ser permanentes, não é? Essas relações são internacionais, né? É verdade. E ele tinha uma relação muito estreita com Portugal. Como eu disse, foi em 47, 48 lá e tinha grandes amizades em Portugal. O interessante é que quando a proposta desse vinho foi feita, lá foi prontamente aceita. Porque esse relacionamento, apesar de todos esses anos passados, era muito forte. E dentro do vinho, a gente, junto com a garrafa do vinho, vai um pequeno livreto explicando um pouco, e com um texto dele maravilhoso, onde ele diz, por que o português não é estrangeiro? Quer dizer, para ele, Portugal e Brasil eram nações irmãs. Então, ele salienta muito essa relação, ele deixa isso muito claro. Então, é muito interessante que o vinho português o homenageie, ele que tinha tantas amizades em Portugal. Terminando um pouco a nossa entrevista, eu queria saber, o Instituto ele está sempre aberto à visitação? Sim. E como é que funciona a questão da lojinha? Tem uma lojinha, tem também tudo de lembranças para serem compradas, a própria bibliografia dele, isso, não é? Isso. É isso que também ajuda a manter o Instituto? Como é que é esse desafio de manter o Instituto hoje? Teimosia. É. É verdade. Então, a gente basicamente, como eu lhe disse, a gente é privado
E as nossas fontes de renda realmente são o nosso ingresso, que realmente é um valor bem simbólico, é R$3 adulto, R$1,50 estudante, escola pública não paga nem projeto social. Então a lojinha onde estão todos esses livros reeditados dele, produtos, souvenirs, porque era uma coisa que me incomodava muito. Quando pessoas chegavam e diziam, eu não encontro o livro de Câmara Cascudo para vender na livraria. Eu não encontro, não vejo. Lógico, isso vinha também advindo do fato que a obra não estava reeditada. A obra começou a ser reeditada pela Global no ano 2000. Então, realmente, antes era uma dificuldade. Então, eu queria muito concentrar que a pessoa chegasse no local e encontrasse, pelo menos, uma grande parte dessa obra. Então, a gente consegue lá na nossa lojinha manter muitas coisas e a nossa ideia é que a pessoa, quando nos visite, ele leve alguma coisa de Câmara Cascudo, uma lembrança, alguma coisa que o recorde. Pode ser um livro, pode ser o vinho, mas pode ser também uma canetinha, uma coisa bem singela, a canetinha com a assinatura dele. Para que você, na hora que volte para o seu local de origem, você leve aquela lembrança e suscite nas pessoas que canetinha, quem é essa pessoa, Câmara Cascudo? Então, você está levando ele também para fora. Então, a nossa ideia é essa, é tornar sempre esse nome, né, conhecido. Que as pessoas sempre saibam quem foi Câmara Cascudo, quem é, né, e sua obra. E para finalizar, a gente quer que a senhora deixe uma mensagem para o nosso público que vai assistir essa entrevista, tanto de comunicadores, folk comunicadores, pesquisadores em folk comunicação. Então, a gente espera que essa mensagem colabore com essas pessoas, incentive também. Eu só posso dizer, agradecer muito a oportunidade de estar aqui conversando com você e passando muito desse trabalho e principalmente da obra de Câmara Cascudo e dizer que o Instituto Câmara Cascudo está aberto não apenas à visitação, mas também à pesquisa, né? E a gente, mesmo distante, às vezes, até pesquisadores que não estão aqui, podem entrar em contato conosco através do nosso site, o cascudo.org.br, das redes sociais todas, que também estão disponíveis, e do nosso e-mail, que é o contato@cascudo.org.br, e na medida do possível a gente procura atender a todos, né? Hoje a gente tem a facilidade de poder enviar as coisas por e-mail, então o que a gente pode enviar, a gente envia. Eu acho que a gente tem muita coisa ainda de Cascudo para pesquisar, para descobrir e para explorar. Muito obrigado por sua entrevista e a gente espera que você tenha gostado da entrevista com Daliana Cascudo, diretora do Ludovicos, Instituto Câmara Cascudo. Para mais informações sobre a Folk Comunicação, acesse www.redefolkcom.org. Até o próximo programa.